né? Apareceu uma coisa para mim aqui. Desculpa, professor, desculpa ter interrompido a sua apresentação. É que a coordenação pediu se eu poderia gravar. Eu acabei esquecendo de te perguntar se eu poderia gravar a sua apresentação, porque a gente depois tem que prestar contas, e como é online, é um tipo de prestação de contas é um registro. Claro, tu quer que eu comece tudo de novo, não tem problema nenhum. Não precisa, pode continuar do onde está. Tá bom? Eu que peço desculpas pelo descuido. Tá. Pode gravar. E eu tenho que apertar alguma coisa aqui? Porque tem uma coisa me atrapalhando aqui. O que seria? Oi? O que está te atrapalhando? Uma tela que tem um botão azul, Go It, e a outra, Leave Meeting. Go It. Go It. Isso, quer dizer que você concorda que está sendo gravado. Tá bom. Desculpa. Agora eu vou tomar mais cuidado que eu estou sendo gravado. Então, ficou esse limbo da década de 30 até a década de 70, no início de cultivo de moluscos aqui no Brasil. Essa primeira ideia foi trazida pela Marinha do Brasil, visando a segurança alimentar, uma atividade que já existe há 2000 anos antes de Cristo na Ásia, e o Brasil só na década de 70 então atentou para o cultivo de moluscos e ostras, tá? Então, Bahia, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul começaram a trabalhar com algumas pesquisas. Nos anos 1971, junto com o Nordeste, a cidade de Salvador e Santa Catarina, começaram a trabalhar com espécies nativas de ostra, conhecida como ostra do mangue. Esses estudos eles ficaram dentro de universidades, não foram passados ao setor produtivo, mas foi um início. Na década de 70, início de 74, a Marinha do Brasil trouxe a espécie Crassostreia gigas, da Grã-Bretanha. Em 1974, mesmo ano, então, começaram projetos de cultivo de moluscos bivalves e cultivo experimental de ostra do mangue aqui no Brasil. Em 1975, o Instituto de Pesca, então, trouxe sementes de Crassostreia gigas também. Então, aumentou o genético junto com a Marinha do Brasil ali para essa espécie. Em 83, a UFSC começa o cultivo de ostras com um cultivo de ostras nativas, mas as ostras nativas não tiveram desempenho zootécnico satisfatório. E a universidade, então, importou Crassostreia gigas do Rio de Janeiro. Se tentou fazer reprodução em laboratório da universidade, deu certo. Os pesquisadores conseguiram produzir o principal insumo, que é a semente de Crassostreia gigas. E, a partir da década de 90, então, começaram os primeiros cultivos de ostras. Tá? Houve uma parceria com uma Universidade do Canadá, que injetou dinheiro na Universidade Federal de Santa Catarina para desenvolver um laboratório de produção de sementes. Até hoje, esse modelo de produção de sementes em cima de Crassostreia gigas é o que funciona aqui em Santa Catarina, mas a gente vai falar de ostra nativa aqui. Tá? Quais são as ostras nativas que são alvo de aquicultura? Temos, então, Crassostreia rhizóphora e Crassostreia agazar. Tá? Essas têm tamanho e consumo, né, para comercial, e existe um conglomerado de ostreia, de espécies ostreia, mas essas não têm importância para a aquicultura pelo pequeno tamanho que elas atingem. Então, aqui está a carinha das ostras, né, trabalhadas em aquicultura no litoral do Brasil. As nativas, então, Crassostreia rhizóphora, ela é chamada popularmente em vários locais como ostra branca, e a Crassostreia agazar, ela é chamada de ostra preta. Tá? Elas têm, então, diferentes métodos de cultivo, às vezes são híbridos esses métodos de cultivo, o crescimento delas difere. A Crassostreia agazar, ela tem um desenvolvimento mais rápido quando comparado com a Crassostreia rhizóphora, e também atingem tamanhos maiores. A agazar ultrapassa os 8 centímetros e a rhizóphora não chega a 6 centímetros, mas é consumida.
Existe hoje uma invasão de uma nova espécie no litoral brasileiro, só que fique registrado, é uma espécie que ainda não está determinada, mas é do gênero Sarcostreia, e já existem publicações em cima desse invasor, desse alienígena, e que veio de água de lastro aí do trânsito de navios que ocorre nos portos aí no litoral do Brasil. Então, no nosso litoral, existem já hoje produções de ostras, diferente da década de 90, que era só em Santa Catarina, em cima de um modelo de produção de sementes do laboratório, né, em cima de uma espécie exótica. Depois do sucesso, digamos assim, do cultivo de Santa Catarina, outros estados entraram nessa arte de cultivar moluscos. E as ostras, então, em todos os seus estados do litoral, aí basicamente já registro de desenvolvimento de fazendas, né? E o trabalho do litoral do Paraná para cima é em cima de ostras nativas, porque essa Crassostreia gigas, trazida pela Marinha do Brasil e importada depois aqui para Santa Catarina, ela só cresce na água fria que a gente tem aqui no litoral de Santa Catarina. Já no litoral do Paraná para cima, ela já morre. Então, a gente não consegue então fazer produção de ostra exótica em outros estados. Então, trabalha-se com as ostras nativas. Eu vou trazer um panorama. Então, eu vou vir do norte do Brasil até Santa Catarina. Eu vou passar por todos os estados e a gente vai ver o que está acontecendo em cada local. Bom, o primeiro estado que tem registro do norte para o sul é o Pará, e o órgão de fomento que auxilia já o cultivo nesse estado é o SEBRAE. Eles têm um registro de produção de 50 toneladas, uma atividade desenvolvida por 80 famílias. Como mostra a imagem embaixo à direita, o sistema de mesa e travesseiro é o que se usa nesse estado. De onde vêm as sementes nesse estado aqui? São de coletas no ambiente natural. Existem sistemas de coletores, então pontos do manguezal só para extrativismo e também pontos para colocar coletores substratos artificiais. Então, esses sementeiros que fazem então essa coleta no ambiente natural ou então vendem essas sementes de coletores, tem um comércio ali entre julho e novembro. As espécies trabalhadas no Pará são as espécies nativas que eu comentei ali, Zófora e Gazar. Descendo um pouco, o estado do Maranhão também, ele vem sendo apoiado, né, como órgão de fomento pela Embrapa, pela Universidade Federal, Instituto Federal do mesmo estado, e Secretaria da Agricultura. Uma produção de 36 toneladas, 120 famílias. Eles têm um sistema diferente lá, além da mesa e do tabuleiro, eles usam uma balsa, como mostra a imagem aqui. No centro tem uma rede e eles colocam os travesseiros nesse local. O Maranhão, assim como outros estados do Nordeste, tem uma variação de maré muito grande, 8 metros por dia, às vezes até mais. As sementes vêm do ambiente natural, então eles raspam as sementes das árvores, né? E abastecem essas produções, as mesmas espécies aí, então, ativas trabalhadas. Eu estou tentando passar aqui, não está indo. Vamos lá. Deu uma travada. Deixa eu ver aqui. Isso acontece às vezes, professor. Já Então, vai. tá bom. Sem problema. Então, é que começou a chover aqui, estou achando que deve ser a chuva. Pode ser, sem problema. Travou bastante agora. Mas eu não estou teclando muito, não. Professor, passa para você Não. a apresentação? Também não? Não.
Travou. Bonito aqui, Janine. O que você acha de tentar fechar e abrir de novo? Eu acho que vamos lá. Vamos tentar essa? Vamos tentar essa. Então tá, bora lá. Não deu? De novo. Seguiu congelado. Engraçado que eu parei o compartilhamento. Mas você parou o compartilhamento, mas deixou o PowerPoint aberto. Eu vou fechar tudo. Eu acho melhor fechar tudo. Demora um pouquinho, mas aí acho que agora vai. Porque parece que não era um problema de compartilhar, parece que era um problema do PowerPoint. Do jeito da crise hídrica que nós estamos, qualquer chuvinha é emocionante, né, professor? Vamos ver. Quero que chova muito também. Vamos lá. Apareceu para vocês? Apareceu. Acho que talvez já vai no slide que você parou e aí coloca no modo apresentação. Aparecendo aí para vocês, né? Tá aparecendo. Foi nesse aí, Tá bom. acho que foi nesse que ele parou? Não, foi nesse. Foi no Maranhão. Então, o Maranhão tem esse sistema um pouco diferente aqui dos demais que a gente vai ver a partir de agora. Professor, Uma você quer balsa. colocar no modo apresentação? Fica melhor para a gente visualizar. Desculpa. Agora vai. Obrigada. Então, passando o Maranhão, aqui o detalhe dessa balsa que eles trabalham lá é diferente. Eu nunca tinha visto isso, inclusive, em nenhuma parte do mundo eu vi alguma estrutura como essa. Então, uma inovação que eles têm lá no Maranhão, muito dessa variação de maré aí, eles gostaram eles inventaram, então, esse sistema de balsa com travesseiro aí, muito interessante. Bom, descendo um pouco mais, o Piauí, então, um litoral minúsculo ali, mas mesmo assim é o menor litoral do Brasil. Eu acho que depois é o Paraná, que é o segundo menor, mas é muito pequeno. Bom, aí no Piauí, vários órgãos de fomento, muitas ONGs auxiliando os produtores, que são 75 famílias. Eles produziram 91 toneladas. Eles utilizam, como mostra a foto aqui, esse sistema de travesseiro em cima de mesas aqui, né? As sementes, então, elas vêm de ambiente natural, raspam as sementes das raízes de mangue, e também usam coletores artificiais que são garrafas PET. Depois vão aparecer essas imagens de garrafa PET. Trabalham também com Crassostreia agasária e Crassostreia rhizóphora. Aqui um detalhe, então, de como que eles posicionam os travesseiros lá na... Então, vejam que são estruturas bem simples. Posso tá? comer quando eu não quero. Quando a gente compara com outras partes do mundo, então, a gente está aqui no início do início. E essas são imagens, então, de poucos anos atrás. Sistemas com estacas do próprio manguezal ali, a madeira, né? O que tem de moderno aqui seria o travesseiro. No Ceará, também o SEBRAE atua, tá? Junto com um grupo de estudos da Universidade Federal, tá? Que tem um grupo de estudos de moluscos bivalves, da UFC,
E produção pequena de 6,6 toneladas, 80 famílias envolvidas. Aqui tem, então, o sistema de tabuleiro ou mesa, tá? Com as duas espécies. Eles usam coletores de garrafa PET e coletores de bambu, tá? Para que as larvas, então, se fixem nesse substrato, sofram metamorfose, e depois essas sementes são destacadas e são colocadas para engorda nesses sistemas que mostram aqui. Esse sistema de mesa e tabuleiro, então, não tem o travesseiro, então é uma rede embaixo, uma tela, e uma tela em cima para cobrir, para proteger do calor e ataque de predadores, e também na troca da maré ali não levar as ostras embora, né? Que elas ficam apoiadas, então, nessa estrutura. No Rio Grande do Norte, a gente tem um apoio do SEBRAE para desenvolver também a produção de gazária e risófora, sistema de mesa ou tabuleiro. Vejam que nas imagens que vão passando, fui pegando de diferentes estados, eles têm esse hábito aqui, molhar na maré seca as ostras, então é um sistema bem manual, né? E bem artesanal, e isso inviabiliza grandes escalas com esse sistema. Teria que inventar uma máquina para molhar isso, um chuveirinho, alguma coisa assim. Isso são algumas ideias, né? Bom, no Rio Grande do Norte são poucos produtores, existem 30 produtores, mas existe uma associação de produção desse estado, dos potiguares, né? E tem algo bem diferente nesse estado, que é a presença de um laboratório. Tá? Até agora, nos estados que a gente veio descendo do Brasil aí, né, de cima para baixo, não tinha aparecido origem de semente de laboratório, só do ambiente natural, que é o que também se usa nesse estado. Existe uma fazenda que tem um laboratório privado, então, dentro da fazenda primar, existe um empreendimento que produz camarão e ostra orgânica, essa é a carro-chefe da fazenda, e eles desenvolveram um laboratório para abastecer a própria fazenda com sementes de ostra nativa. Tá? O Rio Grande do Norte também trabalha com ostras já depuradas, então eles têm um cuidado da pós-despesca, depois a entrega desse produto, coisa que não apareceu aí do Pará para baixo até agora. Então, o primeiro estado que trabalha com ostra depurada, Rio Grande do Norte. Tá? Esse laboratório, então, pertence a essa fazenda, a Márcia e o Alexandre, né, que são os proprietários da fazenda, e aí a Márcia toca agora sozinha a fazenda. O Alexandre ele faleceu alguns anos atrás, e ela tem uma capacidade muito boa de produzir sementes da Crassostrea agasária. Então aqui eles entregam e produzem, e o excedente de produção desse laboratório eles conseguem passar para outros estados, vai aparecer a partir de agora, mas a fazenda acaba usando quase tudo. Tá? A Paraíba, o SEBRAE também tem ação no incentivo como plano de negócio, né, a produção de ostras. Não tem informação da produção, não consegui informação do número de famílias também. Agora, os sistemas que eles usam lá é o de tabuleiro ou mesa com travesseiro, desculpa. E aí a semente eles compram do estado acima, tá? Então a Primar abastece o estado da Paraíba com Crassostrea agasária, e a Crassostrea risófora provavelmente vai vir de raspagem do mangue, é o que eu consegui de informação. Alguns estados às vezes falham. No Pernambuco, o órgão de fomento então para as ostras é a Federal, Universidade Federal, e um programa chamado Pró-Renda Rural, que é do estado. 35 famílias produzem um sistema de mesa e com travesseiro e balsa. As sementes têm origem no ambiente natural, e tem uma ONG que abastece de sementes esse estado, chama Conatura de Sergipe, que é uma ONG que faz um trabalho de conscientização, retirada dessas sementes do ambiente natural, mas de uma maneira sustentável. Tá? E também tem um apoio desse laboratório da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Então, vejam que o sistema que eles têm lá, eu gosto de mostrar as imagens de como que é o manejo, né? Então a pessoa, nessas fazendas, não existe uma mecanização, não existe como aumentar uma escala quando se faz uma produção desse jeito, então 100% manual, né? E em Alagoas existe o apoio do SEBRAE e do próprio governo do estado, uma produção de 50 toneladas, 150 famílias envolvidas, num sistema já mais organizado, existe uma cooperativa, né? Existe um apoio do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, o IABS. Eles pegam sementes em Alagoas do ambiente natural. As mesas, então, elas já são mais bem feitinhas, então tem todo esse cuidado, né? E eles trabalham, o engraçado é que eles trabalham com uma mesa sem cobertura lá, porque o regime de marés é lento, então acaba não carregando a produção, né? Quanto menos tela, mais barato vai ser o investimento. E eles têm um selo em Alagoas, que é a ostra depurada. Então, aqui já tem também um outro cuidado da pós-espécie, como apareceu no Rio Grande do Norte. Então, já existe essa cooperativa que trabalha com essa finalidade aqui, tá? E com essa organização. Sergipe tem uma produção pequena, não tem um número de famílias informado de quanto que né, estão envolvidas nessa atividade. Eles trabalham com sistemas de mesa e tem alguns testes de cestos que são utilizados na Austrália também. Acabei não botando a imagem aqui, mas é um pequeno experimento. Elas têm, em Sergipe, apesar de ser pequena a produção, a origem das sementes, então, captação do ambiente natural por uma cooperativa, né? Eles coletam, então, aqui tem uma informação de 3 milhões de sementes por ano. Tem um laboratório de produção de semente numa estação de aquicultura que produz, tem uma capacidade de produzir 6 milhões de sementes por ano, mas não produz desde 99. Tem um laboratório inativo aqui em Sergipe. Quer dizer muita coisa, né? Mas pode ser reativado. Na Bahia, então, os estudos com ostras, como eu falei lá no histórico, é bem antigo, desde a década de 70. Mesmo assim, a produção se mantém pequena, não se destaca em relação aos outros estados. Poucos produtores também, 91 produtores, 43 toneladas. O sistema de mesa, um travesseiro. As sementes continuam sendo retiradas do ambiente natural. Lá na região sudeste, então, no Espírito Santo, uma produção pequena de 14 toneladas, 90 famílias envolvidas com as ostras. Na verdade, aqui no Espírito Santo já existe um trabalho com mexilhão junto. Eles trabalham com sururu também. Não que não exista trabalho com sururu no Nordeste, mas aqui é um pouco mais. E aqui já tem o mexilhão da pedra também, o pé na perna. Então se confunde um pouco. Esse trabalho de 90 famílias, então, em mais de uma espécie, né? As sementes são obtidas do ambiente natural no Espírito Santo e trabalham com as duas espécies de ostra nativas. Rio de Janeiro, existe apoio do FIPERJ, que é o órgão de fomento estadual, né, da parte de agricultura e pesca, e o SEBRAE, uma produção pequena. O Rio de Janeiro tem estatísticas difíceis de encontrar, até se tiver algum colega aí, depois quiser conversar comigo para me ajudar nesse slide aqui. Mas, então, aqui no Rio de Janeiro já existe um trabalho com mexilhão, com ostra e principalmente com vieiras, né? Já é um local que tem aquicultura com mais espécies, mas também trabalham com a ostra nativa. As sementes tanto do ambiente natural e compradas também do laboratório da Primar. Eles importam sementes para abastecer as fazendas. O estado de São Paulo, ele
do ponto de vista histórico e de produção, ele é muito importante. A região de Cananéia tem uma figura que é um senhor francês, o senhor Jacques Ostra, que aparece aqui na imagem. Ele foi, então, o pioneiro, junto com um japonês, que também chegou na década de 70 aqui no Brasil, mas ele permaneceu francês até hoje. O senhor Jacques Ostra, a empresa dele, né, senhor Jacques, a empresa dele, Jacques Ostra, ele está na atividade, tem mais de 80 anos, é um senhor que vem lá de São Paulo, ele pega a semente com a gente aqui em Santa Catarina, ele vem dirigindo com o carro dele, pega aqui a semente, leva, vem aqui no laboratório, reclama, eu estou pensando em mudar, não aguento mais trabalhar com ostra, ele está lá há 40 anos trabalhando com isso, mas ele é uma história viva do cultivo de ostras nativas no Brasil. Tá? Nesse local, então, de Cananéia, ele tem uma produção muito boa e ele é bem conhecido aí dos produtores de ostra nativa. O sistema em São Paulo, mesa, tabuleiro, com travesseiro. As sementes, então, como eu falei, eles pegam do ambiente natural, mas também compram do laboratório, sementes da gente aqui, e levam para a engorda. Em São Paulo também existe uma cooperativa, que é a Cooperostra, e então, tem um tanque, uma depuradora pós-despesca para entregar, então, a ostra já livre de contaminantes. Então, eles trabalham nesse sistema bem interessante. Alguns estados conseguem trabalhar em sistema de cooperativa, outros não. Tá? Isso depende muito da cultura local, depende muito da ação de órgãos de fomento e, às vezes, de recurso, obviamente, né? E, às vezes, necessidade. Existem locais que não precisa fazer depuração e acabam fazendo. Mas não são comentários assim. Mas existe essa estrutura lá em São Paulo. Já baixando aqui na região sul, o litoral do Paraná também tem a produção de ostras em sistemas de long line, sistemas de travesseiro ou sistema de fundo. Tem bastante produção. O litoral do Paraná, ele é basicamente todo ele de manguezal na região sul e região norte do estado, do litoral. E então tem um grande aporte de sementes aí, junto com o litoral de São Paulo, ali, litoral sul de São Paulo, a região de Cananéia, é um grande manguezal, para quem conhece, então é bem interessante. Tá? Eles trabalham com sementes também compradas do laboratório de moluscos marinhos, além dessas coletadas no ambiente natural. Os locais com maior profundidade lá no Paraná, então, são feitos o sistema de cultivo de long line, com uso de lanternas, que está aqui dentro da canoa, então uma lanterna, uma gaiola, então, onde são colocadas, suspensas as ostras, né? E nos locais mais rasos são feitos a produção em mesa, tá? Com os travesseiros sobre a mesa, dá para ver pela grade aí as ostras. E eles têm um cultivo de fundo lá, em algumas propriedades eles colocam as ostras direto no solo. Essa é uma modalidade que é usada no mundo todo, aqui no Brasil é pouco explorada. Aqui no Paraná eles começam a usar esse sistema, que é o mais barato de todos. Simplesmente tu deposita a ostra no fundo para crescimento. Tem vantagens e desvantagens, eu não vou entrar não é o caso aqui. Tá? A obtenção de sementes lá, como eu falei, os manguezais são muito preservados lá no litoral de São Paulo e Paraná. Tem imagens aqui. E aí daí que vem as sementes, além de coletores também. Esse manguezal preservado garante desova, né? E recrutamento de larvas. Eles usam placas de PVC, telha, aqui tem uma telha, ó, garrafa PET e conchas mortas como coletores para larvas, então, para assentamento de larvas, e depois, então, as sementes são trabalhadas e engordadas nas fazendas. Também tem sistemas de depuradora, já desenvolvidas no litoral do Paraná, para garantir um produto aí livre de contaminantes.
No estado do Paraná existem também apoio da Universidade Federal e cursos de manejo, né, para crescimento de sementes em estruturas como essa aqui, que são as caixas, né, repicagem, então todo um apoio existe aí no litoral do Paraná. Bom, e aqui em Santa Catarina, então o último litoral que eu vou comentar com vocês, o nosso modelo de produção de ostra, ele está em cima de ostra exótica. Existem poucos produtores de ostra nativa, então só 25 se arriscam a trabalhar com ostra nativa aqui em Santa Catarina, porque a gente tem um laboratório que oferta Crassostreia gigas, tá? E as gigas crescem em 6 meses e a Gazar vai levar 8 meses a 1 ano para atingir tamanho comercial. A produção do laboratório de moluscos marinhos da UFSC em cima das ostras nativas é pouco, não chega a 4 milhões por safra, enquanto gigas a gente produz 40, 50 milhões por safra, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É difícil produzir em grande volume semente de ostra nativa. Nós ainda não estamos com um desempenho tão bom quanto as gigas, lembrando que a giga já 2.000 anos antes de Cristo já vinha sendo trabalhado na Ásia em sistemas de cultivo, e depois nos anos 50 os laboratórios do mundo todo começaram a trabalhar com as gigas. Então ela é uma espécie realmente zootécnica muito boa, ela produz bastante gameta, produz bastante filhotes e larvas, e essas larvas são bem resistentes, é uma espécie muito resistente, né? Toda essa manipulação milenar em cima dela. E as nativas são trabalhadas há pouco tempo aqui, né? Na década de 70 começaram a trabalhar, e os laboratórios, que são poucos aqui, só temos 2 basicamente, o da Primária e o da UFSC, não conseguem produzir tanta quantidade quanto as gigas, né? Isso porque tem que desenvolver mais pesquisa, tá? E às vezes isso vai levar tempo para selecionar reprodutores ou tentar entender o que está acontecendo, ou realmente a espécie não é boa para reproduzir em laboratório. Bom, aqui tem uma imagem que não sei se aparece para vocês, porque mas do lado direito era para ter um destaque no litoral, é só para mostrar que a gente produz da região centro-sul do estado até o norte, está ali, tá? Nós temos 657 fazendas marinhas aqui no litoral de Santa Catarina. O trabalho desenvolvido pelo Laboratório de Moluscos Marinhos para ostras nativas, então, então existe uma equipe, né, que trabalha com vou deixar a equipe mais tempo aqui, né, que produz, então, safra. Então a gente fica na maioria do ano trabalhando, descansa uns 2, 3 meses no vazio sanitário, o resto do ano trabalhando para produzir semente de ostra, tá? E das espécies que a gente trabalha são as espécies nativas. Então, aqui algumas imagens do laboratório, a produção de microalgas, o setor de sementes, e as espécies que a gente trabalha, então, são essas que eu estou passando aqui, tá? Então, a número 2 é a Crassostreia gazar, e a número 3 aqui é a Crassostreia rhizófora. Tá? Também são alvo de pesquisa e produção, tá? Bom, e finalizando a conversa com vocês aqui, por que o cultivo de ostras nativas não deslancha no Brasil? Ponto positivo, né? Existem fazendas em todos os estados do litoral. Isso, na década de 90, antes, não era uma realidade. Hoje em dia já é, tá? E temos apoio, né, de fomento de universidades e o SEBRAE, né, basicamente, apoiando, e ONGs também, essa atividade. Mas ela não vai adiante por alguns entraves que estão listados aqui, tá? Existe uma exploração muito grande dos estoques naturais para obter as sementes. Esse é o grande gargalo, tá? Não há maior produção de ostras no litoral brasileiro, e não tem de onde tirar semente, quer seja por extrativismo, quer seja por produção em laboratórios, tá? São poucos laboratórios, os laboratórios, então, não conseguem abastecer.
quando se coleta as sementes do ambiente natural, existe uma dificuldade de separar as espécies de interesse, né, para aquicultura de outras espécies que não têm interesse para aquicultura. Quando elas estão assentadas, estão no tamanho de semente, é basicamente impossível saber que espécie é. Vai ter que colocar lá no sistema e ver quem arranca, quem desenvolve e quem fica para trás. E depois isso tudo é uma grande mão de obra. O fornecimento regular dessas sementes também impede a expansão desses empreendimentos, dessas fazendas. Então, mesmo no ambiente, às vezes tem, às vezes não tem, e o laboratório não consegue suprir. Os sistemas de engorda, como vocês viram nas imagens, eles são ainda muito precários, eles são bem rudimentares ainda, né? Isso faz com que não se aumente a escala também, tá? Não existe mecanização, é muito manual, e claro que isso vai de acordo com a realidade social de cada população costeira ali, né? Essas populações, essas comunidades, às vezes estão em locais muito isolados, então as fazendas estão longe do ponto de consumo, e isso inviabiliza economicamente todo esse esforço, que é muito alto, né, para vender depois a poucos reais aquilo ali, e vai passar para atravessador, e aí começa a diluir muito o lucro, né, ou não ter lucro, né? Em alguns locais, apesar de que eu destaquei aqui, falta o apoio técnico, e às vezes essas comunidades ficam bem isoladas. Existe um comércio muito alto em cima da ostra extraída do ambiente natural, então existe isso, existe esses manguezais, então, pessoas que vão e tiram os animais adultos e comercializam. Então, não tem nem como competir, né? Uma fazenda ali vai levar 8 a 12 meses para atingir tamanho comercial. O cara tira na hora ali e comercializa bem rápido, tá? É claro que a sustentabilidade disso, em algum momento, a conta vem, né? Mas esse cara que tira a ostra adulta do manguezal, ele está atrapalhando o cultivo porque é menos ostra desovando e menos recrutamento de larvas, então, um sistema mais sustentável. A gente tem um defeito aqui no Brasil, que é o consumo dos moluscos no verão. Então, isso aí atrapalha muito, né? Porque só tem fica muito concentrado numa época do ano, isso é ruim para a comercialização, tá? Então, esse aqui é o grande gargalo do cultivo de moluscos. Esse insumo de ostra, então, nativo, é o que a gente tem grande dificuldade para expandir aí no nosso litoral, né, do Paraná para cima, porque a gente trabalha só com ostras nativas, né? Então, não é só reclamação, né? Tem que agir para melhorar esse cenário, tá? Então, realmente, o insumo semente ele tem que ser desenvolvidos sistemas de coletores, né, diferentes locais no ambiente. Então, existem locais que são muito bons para recrutar larvas e locais que são bons para crescimento da ostra, para engorda. Então, tudo isso tem que ser pesquisado, né, com relação ao ambiente natural, para a coleta de sementes no ambiente com uso de substratos, ou a melhorar, avançar, não, está muito avançada a pesquisa de produzir sementes em laboratórios, mas que aumente esse número de laboratórios, né? Outras sugestões, então, pensando na forma de comercialização, que geralmente 90% é a ostra crua, in natura, mas produzir esse alimento, então, em outras formas, né? Diferente dessa aí que tem pouco tempo de prateleira, que são as conservas, os defumados com molho, hambúrguer, nugget, enfim, tá? E sempre tem que pensar nas soluções aí de melhoria, né, com o saber local. Então, vocês viram que cada estado ali tem um jeito de trabalhar, apesar de ser muito parecido, mas assim o conhecimento tem que ser levado em consideração, senão o empreendimento não vai dar certo e os produtores não aceitam, tá? Bom,
esse é o gargalo, né? Então, é assim no mundo todo e aqui no nosso litoral não é diferente. As sementes vêm do ambiente ou a gente trabalha com coletores artificiais ou produz elas em laboratório. Então, o correto seria trabalhar com os três em paralelo, né? Fazer um manejo muito bom no ambiente aqui, trabalhar com o coletor e compensar com sementes de laboratório, quando possível. O tempo de prateleira dos alimentos, então, algumas sugestões aqui, né? Defumar ou então fazer conservas, como já existem em várias partes do mundo. Algumas são sofisticadas, outras nem tanto. Essa aqui de baixo aqui é simplesmente água e sal, tá? Aqui já tem outra também, não é tão difícil, né? Tempero, pimenta, então conserva. Essas aqui já são enlatados, mas seriam soluções para tu ter, então, entrega o ano todo e não depois, né, depois que coletar já ter aquela pressa de vender, né? Então, o processamento seria uma forma de agregar valor em cima desse produto aí. Bom, o cultivo de ostras no litoral do Brasil, ele é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável definido pela ONU. Então, é o que muito interessante, além de gerar renda, né? Então, é a explicação de que esse produto, né? Ele é feito de forma sustentável. E o cultivo de moluscos e de ostras aqui, ele beneficia o ambiente, né? Ajuda o homem, então, a erradicar a pobreza, a gerar mais alimento, né? Uma fonte de proteína sustentável, né? Diferente de outros modelos que a gente vê que a gente está inserido, né? Algumas inovações também que podem ser repassadas para os produtores, então, sistemas desenvolvidos em outros países, que, de repente, a gente não tem aqui no nosso litoral e poderiam ser mostrados e testados, né? Por exemplo, esse aqui da América do Norte, então, são travesseiros também, que são trabalhados aqui no Brasil, mas em linhas e na maré seca eles ficam nessa posição e na maré alta essa boia que tem na base do travesseiro, ele flutua e esse travesseiro fica na posição horizontal na linha d'água. Então, um sistema de construção simples, né? Então, é uma corda e com estacas e que mantém, então, os travesseiros numa estrutura bem simples. Isso a gente não tem aqui no Brasil, né? A gente pode disseminar isso através de pesquisa. Aqui já um sistema mais sofisticado, seria um sistema de linha também, né? Mas dá para adaptar soluções locais, visando então não tirar aquelas madeiras do manguezal para fazer estrutura, né? Nesse sentido que eu estou trazendo essas imagens aqui, né? É o que eles têm lá e funciona assim, e funciona no mundo todo, tá? Aqui já é um sistema com PVC em volta do travesseiro, já teria que investir bastante dinheiro aqui, né? Mas não tem essa questão de... Claro, numa maré seca teria que estudar se isso vai tocar na lama ou não, né? Então tem todo esse cuidado, e aí vai de local para local. Encerrando aqui, então, eu já me adiantei, mas eu sempre gosto de comentar nas palestras que eu falo, a questão de benefícios do cultivo de ostras, cultivo de moluscos de maneira geral, e das macroalgas, que eu também sou muito fã. Ambientes de cultivo se tornam, então, locais de forragem, né, de alimentação, refúgio, proteção, ambiente de reprodução e alimento das formas larvais dessas espécies, né? Então, existe todo uma questão sustentável, além de serem moluscos, né, que filtram, concentram fitoplâncton, convertem isso em proteína, sem a necessidade de ração, né? E a concentração dessas microalgas, que são as fezes, as pseudofezes, então, servem de alimento para dezenas de espécies, aí, como tentando mostrar nessa ilustração, aumentando, assim, no ambiente do entorno de fazendas de cultivo de moluscos e macroalgas, a abundância e a diversidade de espécies. Então, para ostras, 1,7 de abundância, 1,3 de diversidade, por exemplo. Mexilhão é muito mais, né? 3,6 vezes mais abundância de espécies. Mas, enfim,
hoje em dia, um caminho sem volta, acho que esse aqui é o último slide, o cultivo, então, eu mostrei para vocês sistemas de cultivo de ostras, né, ao longo do nosso litoral, mas essas fazendas, então, os produtores trabalham com uma ou duas espécies, né, mas num futuro próximo eles deverão trabalhar com outras espécies, com macroalgas, com animais de fundo, a todos de interesse ou para a indústria de alimento ou para a indústria farmacêutica, por exemplo, pinos do mar, tunicados, poliquetas, os crebes, os crustáceos, né, interagindo no mesmo ambiente, né, pensando uma propriedade rural, as pessoas não trabalham só com uma criação de galinha, né? Numa pequena propriedade ele vai ter galinha, vai ter peixe, vai ter milho, vai ter porco, vai ter soja, vai ter feijão, então diversificar o ambiente ali. Aí quando dá problema num produto, tem os outros para compensar, e tem toda a questão de sazonalidade, diversidade e também de aproveitamento de uma área, né? Lembrando que no ambiente aquático a gente trabalha num sistema tridimensional, diferente do ambiente terrestre, que é só 2 dimensões, né? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu falei bastante, né? Ficou 5 minutos para a gente comentar alguma coisa, mas eu fico à disposição depois desses 5 minutos, se alguém quiser mandar e-mail para mim e conversar comigo. Tá? Obrigado à organização do EBRAM e a Janine, que está aqui cuidando. Ixi, agora eu saí. Onde é que eu estou? Eu me perdi aqui. Oi, Lenita. Oi, Caivano, tudo bem? Tudo bem, legal te ver. Obrigada pela sua participação, pela sua ajuda aqui no evento. Olha, eu que agradeço. Está muito feliz com a sua participação. Esse assunto é um assunto que a gente vem tratando aí em alguns grupos de trabalho, né? Então, tem um pessoal procurando a sociedade para tentar articular algumas formas mesmo de contribuir com as comunidades, levar conhecimento. Tem um pessoal do grupo de limnologia que eles estão tentando montar cartilhas, né? A gente entrou aí num grupo para montar cartilhas para as pessoas, para entender a importância da qualidade da água, de como melhorar essas questões ambientais, né? Então, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo e tudo isso que a gente está precisando mudar, né, de conceitos aí de qualidade e de melhorias para a alimentação da população, né? Então, assim, a gente tem os moluscos como uma fonte muito importante para proteína, né? Proteína animal, para alimentação. Então, assim, eu agradeço demais a sua participação, o seu conhecimento, o pessoal lá da EME, que a gente sempre trocou muitas figurinhas, né? Eu fico muito feliz de tê-lo aqui e agradeço imensamente. Depois, se eu precisar de algum help, eu vou te chamar, com certeza, para passar essas informações aí de uma forma mais correta, mais organizada, com mais embasamento. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Todos aí do EBRAM, parabéns de novo. E podem contar comigo sempre aí para passar conhecimento e aprender também com vocês, que eu adoro ir no EBRAM, porque eu fico sabendo de um monte de coisa. Muito bom. A gente só pensa em cultivo, né? Então, a outra parte aí de taxonomia e a parte de doenças, eu acho de importância ecológica, né? Na água doce, né? Porque eu trabalho muito na água salgada. E terrestre também, né? Então, o que envolve os moluscos aí eu sou fã, adoro bastante. E a gente tem essa questão dos mangues e tudo mais, né? Eu acho que os meios eles se comunicam e não dá para a gente ficar fechado só num ecossistema, né? Então, assim, eu acho que a integração, o conhecimento e toda essa informação, por isso que eles até me chamaram, né, nesse grupo, pela sociedade, eles chamaram pela sociedade, então é uma coisa até que eu exponho para vocês, porque
veio do pessoal da liminologia, né, a turma da Limino, e eles vieram procurando, através da sociedade, ter informações de quem poderia integrar esse grupo para ajudar nessa construção, né? Então, construir esses documentos mesmo e passar de uma forma mais fácil, de uma forma mais simples, como que a gente pode melhorar os cultivos aqui no Brasil e o que a gente, como sociedade, pode contribuir, né? Os pesquisadores mesmo, né? O que cada um pode contribuir. Aí eu entrei nessa parte mais da qualidade da água, né? Dos índices de controle de qualidade da água mesmo. Então, depois, se vocês quiserem conhecer esse trabalho, dar algum pitaco, vocês também estão convidados aí pelo know-how de vocês. E eu acho que a gente tem que levar isso para as comunidades mesmo, né? Eu acho que tem que ser uma coisa, você mostrou aí cada lugar com a sua forma, né, de cultivo, com a maior representatividade, qual é a espécie. Então, eu acho que as coisas elas têm que chegar de uma forma simples para a população, mas com conhecimento correto, né? O que eles podem fazer, né, de uma forma que melhore também o cultivo para eles, e a forma de retirar, quando retirar. Então, depois eu vou pedir aí uma ajuda de vocês, se vocês me permitirem, né? Bom, pode chamar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom evento para todo mundo aí e podem contar comigo. Obrigada, eu que professor agradeço. Marcos. Obrigada pela presença de todo mundo. Finalizei agora.